Olá pessoal, boa noite, como vamos? Tudo bem? Vamos começar mais uma live aqui no canal Somos Espiritismo e hoje vamos falar do capítulo 4, que é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, assim, enquanto as pessoas vão chegando, eu gostaria já de convidar, para que nós possamos fazer uma oração e nessa oração a gente possa se concentrar naquilo que a gente precisa, pedir mais calma, mais tranquilidade, serenidade, para que todos nós possamos. Né? Deixa eu ver aqui. A Arida pediu. Deixa eu. Vamos ver o que ele vai falar para a gente. Eu vou pedir para ele fazer a prece, hein? Já que ele se ofereceu. Ele está conectando, vai entrar. Oi, boa noite. Oi, Arida. Oi. Bom. Então, assim, muito obrigado a todos que estão chegando. Eu gostaria de saber se algum de vocês. Oi, Xanda. Gostaria de saber se algum de vocês gostaria de fazer a prece inicial aqui no canal. Alguém se habilita? É só clicar aqui na solicitação aí que aparece para vocês, que eu coloco vocês aqui para fazer a prece com a gente. Teve um colega que entrou, mas eu acho que ele deve ter clicado errado, né? Porque não deu certo. Vamos ver aqui. O Arida está querendo fazer a prece, hein? Vamos ver se ele vai fazer. Vamos ver se ele vai ser a pessoa que vai fazer a oração aqui para gente. Tá só aguardando ele entrar, tá conectando. Oi. Oi, Arida. Oi, boa noite. Boa noite. Eu não tô te ouvindo. E nem tô te vendo também. Desculpe, tá? Alguém se habilita a fazer a nossa oração para a gente começar a nossa live? Ninguém? Então tá. Então, mais uma vez, eu vou fazer a nossa prece, tá bom? E na semana que vem, na quarta-feira que vem, se alguém quiser fazer a oração, fica à vontade, tá bom? É só pedir para entrar aí. Eu só queria chamar a atenção que assim, o nome da nossa live é Roda de Estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para ser uma roda, precisa ter participação das pessoas. Né? Então, se alguém quiser entrar também ao vivo e falar alguma coisa, fica à vontade, tá bom, gente? Desde o início eu estou falando isso, né, nas nossas lives. Então, eu gostaria de pedir para todos que se sentirem à vontade, fechar os olhos, respirar lenta e profundamente, sentir que as energias boas vindas do mundo espiritual estão entrando no nosso corpo físico, nosso corpo fluídico, e as energias deletérias, as energias que possam fazer mal para a gente, vão saindo conforme a gente vai botando o ar para fora. E a espiritualidade amiga se encarrega dessas energias negativas, deletérias, para que não faça mal para ninguém, nem para nós mesmos. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui. Obrigado aos queridos amigos no mundo espiritual que estão conosco, nos ajudando, nos intuindo. Que nós possamos realizar essa live da melhor maneira possível, com amor, harmonia, paz, tranquilidade. E que as ideias possam fluir naturalmente em cada um de nós. Que nós possamos amealhar novos conhecimentos e dessa maneira crescer nessa escala evolutiva, na qual nós estamos, né, assim, imersos. A Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos pela vida e a manutenção desta. Se conosco, meus bons amigos, que assim seja. Então, pessoal, tudo bem, né, com vocês? Tudo jóia? Legal aí? Se quiserem fazer pergunta, fica à vontade, tá bom? Pode escrever aqui no chat mesmo, ou se quiser entrar ao vivo, também pode. Tá bom? Bem, já que eu fiz a oração, a água tá aqui, né? Então, vamos lá? Vamos falar do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? A nossa roda de estudos. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pois é o Evangelho segundo Allan Kardec, e como a gente já tinha falado em outras rodas de estudo lá atrás,
Os 4 primeiros capítulos são essenciais para a gente entender todo o restante dessa obra aqui, certo? Que é o Evangelho. Então, primeiro, eu não vim destruir a lei, Jesus dizendo a que veio, né? O meu reino não é deste mundo, Jesus dizendo de onde ele veio. Aí depois ele ampliou a coisa, há muitas moradas na casa de meu pai, ou seja, o meu reino é a casa do pai, e lá tem muitas moradas. E agora ele vem falar, como é que a gente faz para chegar na casa do pai, no reino? Como? Aí ele está explicando aqui, ó, ninguém poderá ver o reino de Deus não nascer de novo. Poderá ver é o seguinte, ninguém poderá conhecer, certo? Conhecer. Agora, ir para lá, aí já também é outras, né, coisas que a gente vai aprender agora. Bem, nós vamos também falar lá no final da nossa live sobre esse livro aqui, ó. O que é o Livro dos Espíritos. Nas lições 132, 133, 166, 167, 168, 169, 170 e 171. Certo? Certo. Mas antes, olha só, eu quero começar alinhando já conhecimentos, né, entre nós. Vamos lá. Ó, isso aqui está em Mateus, capítulo 16, e está também em Marcos, capítulo 8. Mateus 16, 13 a 17 e Marcos de 8, 27 a 30. Muito obrigado pela presença de todos, tá, que estão chegando. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E lhes responderam: dizeis uns que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Olha só. Guardaram bem essa passagem, né? Que uns dizem que Jesus era Elias ou era João, né? Dizem, né, que era João Batista, outros dizem que é Elias e ainda é Jeremias. Veja bem, guardamos isso aqui. Em Marcos 6, 14 a 16 e Lucas 9, 7 a 9, o tetrarca Herodes, porém, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara entre os mortos, outros que Elias havia aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ainda tinha vontade, muita vontade de vê-lo. Olha que interessante, hein? Oi, Paty. Após a transfiguração, eu vou falar depois sobre isso. Eu quero chamar atenção para esse ponto aqui, viu, gente? Transfiguração. Seus discípulos, então, o interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio. E eles não o reconheceram e o trataram como bem lhes aprouve. E é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que foram João Batista e ele lhes falara. Estava falando de João Batista, hein? Olha só. Transfiguração. Isso que é importante para a gente entender, viu? Eu tenho aqui o Novo Testamento, que é a tradução de Haroldo Dutra Dias. Certo? E tem aqui a passagem 17:1 de Mateus, que fala sobre a transfiguração. O que é a transfiguração? Transfiguração é a transformação. Mas olha só. E depois de 6 dias, Jesus toma consigo a Pedro, Tiago e João, e seu irmão, e os leva, em particular, para um alto do monte. E transfigurou-se. O que é transfigurou-se? Metamorfose, mudar de forma, transfigurar. Transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu. Resplandecer é brilhar.
como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que se tornaram visíveis para eles, olha só, gente, Moisés e Elias. Então Jesus estava lá, ele subiu, e o rosto dele ficou assim igual o sol, aquela luz enorme mesmo. E o corpo ficou com aquelas vestes brancas. Ou seja, Jesus mostrou para eles como ele era em espírito, mostrou o perispírito. Aí de um lado aparece Elias e do outro aparece Moisés, junto com Jesus, no alto desse monte. Olha só, hein? Em resposta, Pedro disse: Jesus, Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se quiseres, faremos aqui 3 tendas: uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto falava, eis que uma nuvem luminosa fez sombra sobre eles e uma voz vinda da nuvem dizia: Este é meu filho amado, em quem me compraz ouvi-lo. É bom a gente lembrar que quando Jesus foi batizado por João Batista, essa mesma nuvem apareceu e essa voz também falou que esse é meu filho, meu amado. É a segunda vez que isso acontece, viu, gente? Os discípulos, ouvindo isso, prosternaram-se, ou seja, prostraram-se, caíram de joelhos e tiveram muito medo. Jesus, aproximando-se, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Levantando-se os olhos, não viram mais ninguém, senão o próprio Jesus sozinho. A gente vê que Elias estava com Jesus, assim como Moisés. E a gente vê também que lá, quando a gente estuda o Evangelho, está dizendo: Eu não vim destruir a lei. Quer dizer, Jesus veio unido com os profetas. Elias era um profeta, Moisés também. Isso é importante, hein? Mas esse capítulo, pessoal, fala muito da reencarnação. Eu queria dizer o seguinte, que esse estudo que a gente está fazendo aqui é para todo mundo que quiser participar, mas, vendo aqui ao vivo ou depois, né, em outro momento. E eu quero dizer que esse estudo também é principalmente para aqueles que são os negacionistas da reencarnação. Porque a gente vai ver aqui no estudo que negar a reencarnação é negar a justiça de Deus. É dizer que Deus é parcial. É dizer que Deus privilegia uns em detrimento de outros. O que é errado. É errado a gente colocar dessa forma. É a pior injustiça que a gente possa cometer com esse Pai nosso, bondoso e de justiça, que é Deus. Então, essa live, esse estudo, é para quem nega a reencarnação. Vamos ver por quê? Então vamos lá. Muito obrigado pela presença. A reencarnação, pessoal, ela fez parte da religião judaica. Ainda faz, na verdade, né? Eu vou explicar por quê. Deixa eu ver o que coloca aqui, né? Para o card não tampar meu rosto. Então, veja só. O judaísmo é igual ao cristianismo, ele tem as suas vertentes, né? A gente tem o cristianismo, tem o catolicismo, tem o protestantismo, tem o espiritismo, né? E tem demais religiões cristãs, né? Como os testemunhos de Jeová, mormons, né? Por aí. O judaísmo também tem isso. Então há uma corrente no judaísmo chamada chassídico, e tem também a ortodoxia, o judaísmo ortodoxo, que eles aceitam a reencarnação, aceitam. Inclusive, essa corrente que é chassídico, eles, inclusive, defendem mesmo, assim, trabalham, eles entendem a reencarnação, certo? A minha esposa entrou, ele disse. A cabala judaica, que é considerada sagrada e é de saber de autoridade para os judeus, ela ensina sobre a transmigração da alma. Sabe o que é a transmigração da alma? É um dos nomes da reencarnação. E está lá na cabala. Agora, o problema, sabe o que é? É que muitos confundem, inclusive muitos que negam a reencarnação, confundem a reencarnação com ressurreição. Ressurreição é ressurgir no mesmo corpo. Ou seja, a pessoa viu, né, igual no caso de Jesus, né, viu ele ser sepultado, aí de repente ele aparece, com o mesmo corpo, as mesmas chagas nas mãos. Foi o que aconteceu. Elias, ao mesmo tempo, ninguém viu ele morrer. O que viram foi Elias subir aos céus por um redemoinho. Então, assim, houve também uma ressurreição de Elias. Certo? Então, dessa maneira, a gente vê que ressurreição e reencarnação não são a mesma coisa. Existem explicações mais profundas para falar sobre a questão da ressurreição, né? Como é que fica o corpo físico, se ele é desmaterializado,
E assim, tem várias correntes. Um deles que explica melhor isso aí também é Jean-Baptiste Rustang. Ele escreveu os 4 evangelhos. Eu não vou entrar aqui nesse particular, porque eu confesso que eu nunca li Rustang, né? Então, assim, como eu não li, eu não posso falar. Um dia, quem sabe, né? Eu vou ler, aí, quem sabe, eu faço um estudo. E também tem Irmão Áureo, né, o Espírito Áureo, que explica também alguma coisa sobre isso. E nas obras de Allan Kardec também é falado. O que aconteceu com Jesus, no caso, é que ele apareceu em espírito para as pessoas. Então, por isso que ele, no caso de Maria Madalena, ele pediu para que não tocasse a ele, porque ele não tinha subido ao Pai ainda. O fato é que Jesus também tinha outro detalhe. Ele, quando ele ficou esse tempo, assim, digamos assim, fora, né? Estava o corpo dele lá na caverna, né? Sepultado. Ele, em espírito, foi lá nas culminâncias do umbral, do Vale dos Suicidas, como queiram chamar aí, lugar para onde vão os suicidas. Ele foi resgatar Judas, porque Judas Iscariotes tinha suicidado depois de ter entregado Jesus, né? A gente sabe disso. Então, assim, então ele voltou já com aquelas energias, né? Então isso poderia fazer mal para Maria de Madalena, de Magdala. É uma explicação. E então, assim, há essa confusão da reencarnação com a ressurreição. Então, por isso que muita gente nega. É engraçado isso, porque fala que não, que a ressurreição é só para Cristo. E algumas correntes do judaísmo acreditam que a reencarnação não é para todo mundo. A reencarnação é para missionários, profetas, então, assim, gente importante. E de onde veio isso? Vem de algo mais antigo, que é a religião egípcia. Os egípcios acreditavam na reencarnação. Vocês já se perguntaram por que os egípcios tinham aquela prática de mumificar os faraós, né, que foram, e mumificar ele com seus pertences, com seus tesouros, com toda inclusive até comida. Sério. Ainda tinha, assim, aqueles que eram muito fiéis, que o faraó gostava demais, né, do escravo. Esse escravo era mumificado junto, vivo. Sério, ele era ia lá. Porque eles acreditavam que aqueles lá, aqueles faraós, aqueles que estavam mumificados, eles iam retornar à vida e retornar no mesmo corpo. E quando eles ressurgissem, para eles não ficarem nervosos ou querer, né, não, iam encontrar tudo lá. As vestes, os tesouros, todos os pertences. Até os animais de estimação e, claro, como eu falei, os escravos. Então eles vêm lá dos egípcios. Olha só quem são os egípcios, hein? E eles já acreditavam nisso. Então tinha essa coisa assim meio duvidosa entre reencarnação e ressurreição. Então os judeus também têm essa coisa assim. E é a parte mais tradicional do judaísmo que acredita, né, na reencarnação mesmo, que entende. Já a ressurreição tem a corrente judaica que é só para uns, outros não. Então aí vem essa, né, meio que essa confusão aí, né? Mas a verdade é o seguinte, que ressurreição é uma coisa, reencarnação é outra. A ressurreição, segundo a ciência, ela é impossível, porque o corpo, uma vez que ele perde toda a vitalidade e ele não funciona mais, ou seja, cessou a pressão arterial, aquela coisa toda, assim, ele não revive, vamos dizer assim. Agora muita gente fala que não, que pelo milagre, pelo poder de tal, né, que Deus pode fazer isso. Na verdade, não é bem milagre, não, sabe? É porque Deus ele é tão perfeito que ele não vai colocar uma derrogação nas suas leis, né? Então, assim, Deus vai criar uma lei e ele mesmo vai burlar essa lei? Não. Para quê? Deus é perfeito, ele não precisa disso. Então, tem uma previsibilidade na lei de Deus que a gente não conhece, que é capaz de acontecer isso, certo? É, Então, é isso. Fica bem claro essa colocação aí. Mas agora tem também uma passagem no Evangelho que fala sobre Elias, João Batista, que é até uma parte meio cansativa, assim, que a gente fica meio assim, né, tal. Mas vamos falar, já que é um estudo, vamos descer um pouquinho nesse particular aí. Vamos falar sobre Elias. Quem foi Elias? Gente, Elias foi um profeta conhecido e reconhecido por cristãos, por judeus e por muçulmanos. Olha só, hein, que Elias não era qualquer um. Ele viveu em Israel no século 9 antes de Cristo. E ele era um taumaturgo. O que é um taumaturgo? É uma pessoa que é capaz de fazer, né, os milagres, ou seja, fazer as curas, fazer os fenômenos, né, os efeitos, né, aquela coisa toda. Então ele tinha essa capacidade. Então daí era o seu conhecimento, ele era muito conhecido. Muito obrigado por todos que estão chegando, tá? Obrigado. E ele passou por um caso de ressurreição, né? Ele subiu ao céu por meio de um redemoinho.
Muitos que relatam viram ele subindo ao céu como redemoinho. Então, assim, não viram o corpo dele. Então, tem muita gente que diz que Elias não morreu. Elias subiu ao céu vivo. Bem, eu gostaria de dizer o seguinte, que talvez alguém viu sim Elias ser levado por um redemoinho, ou talvez por uma tormenta atmosférica mais violenta. Isso pode ter acontecido. Mas não acharam o corpo dele. Né? Quantos que a gente vê por aí que sofrem um acidente e a gente não acha o corpo? Aí é dado como morto, né? Claro. Então foi a mesma coisa que aconteceu com Elias. Então, assim, nesse caso, considera-se que Elias passou por uma ressurreição, uma vez porque ele era um taumaturgo também, né? Então juntou uma coisa com a outra, então pode-se dizer isso, né, no caso. Isso tá, é os registros que tem aí, né, históricos, como a gente fala, né? E ele, e Elias, ele foi comparado com Jesus e João Batista, segundo o povo de Israel, porque achava que Elias, ele tinha já ido, mas ele poderia voltar. Então ele voltaria reencarnado em alguém. E os escribas diziam que Elias voltaria, nesse caso, como eu já disse. Né? Opa, tem alguém aqui. Deixa eu ver se a Lucinha vai entrar. O que, que ela vai falar? Uma participação aqui nossa. Lucinha, boa noite. Oi, boa noite, Lucinha. Tá me ouvindo? Não, realmente eu acho que a Lucinha deve ter apertado errado aqui o botão. Acontece, né? Bem, né, eu quero dar um alô aqui, né? Luciana Araújo, a Valéria está aqui, Otimismo Espírita, um ótimo perfil, gente. Siga, viu? Oi, Valéria, você é minha amiga também, né? A Marivan Ribeiro está aqui, Renato Prieto, gente, é o ator, o nosso eterno André Luiz, né, do filme Nosso Lar. A Cássia está aqui, a Mansur Melo também, muito obrigado. Antônio Lima, Marques Gene, muito obrigado. A minha esposa lindíssima. É, Faquim Vieira de Souza, muito obrigado. Marcelo Freitas, Germana, muito obrigado, viu? Cida Rachid, muito obrigado pela presença. Luca Ardecista, muito obrigado. Pati, Espiritismo Sul, muito obrigado, viu? Todos pela presença. Agradeço demais. E a Cristina, que acabou de chegar, muito obrigado, viu? Então, assim, que eu estava falando de Elias, né? Elias era esse, que fez milagres, era reconhecido tanto por cristãos, judeus e muçulmanos, tal. E muitos acreditavam que, tipo, sabe por quê? Porque os profetas lá atrás tinham falado que Elias ia voltar, que Elias ia reencarnar. Só que eles não sabiam direito quem. Aí, devido aos sinais, que eles levavam muito em conta isso, sinais, acharam que era quem? João Batista. Vamos falar então, quem era João Batista? Ah, sim, o Herodes tetrarca. Olha só, Elias já tinha vindo, mas não foi reconhecido, segundo Jesus, né? Ele foi tratado como Lisa Provesse. Como Lisa Provesse? Ele foi maltratado. Ele foi o quê? Ele foi morto. Morto por quem? Herodes, o tetrarca, que tinha mandado decolar João Batista. E João Batista foi degolado e a sua cabeça foi apresentada a Herodes numa bandeja de prata. Então Herodes tinha certeza que João Batista tinha sido morto, degolado. Jesus disse: assim farão com o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. O que fizeram com Jesus? Pois é. Então, se Jesus afirmou que Elias já veio e ninguém prestou atenção e tratou ele como, né, como lhe aprovesse, gente, por que negar que Elias não é a reencarnação de João Batista? Tem muita gente por aí no YouTube, eu fiz um apanhado aí, que fala que os espíritas afirmam que Elias João Batista é a reencarnação de Elias. Gente, não somos nós espíritas que afirmamos. Eu quero dizer, por isso que eu falei que essa live é inclusive para os negacionistas da reencarnação, não só para nós que somos, né, espíritas, que entendemos, mas para aqueles que não entendem ainda a reencarnação. Quem fala, gente, é Mateus, tá bom? É Mateus que fala que João Batista, ele é a reencarnação a reencarnação de Elias. Então, olha só, vamos falar de João Batista agora. Ele foi um pregador itinerante, ou seja, ele não tinha um lugar, né?
parava e pregava na Judéia e na Galileia. Ele é galileu, ele nasceu na Galileia, João Batista, né? Por isso que ele foi João o Galileu, né? Não, mas era João Batista. Vamos saber por quê. Então ele nasceu no ano 2 antes de Cristo. Ele era 2 anos mais velho que Jesus, né? Então ele pregava a virtude e a retidão e usava o batismo como símbolo de purificação da alma. Foi ele que inventou isso. Ele deve ter visto alguém, alguma coisa assim. Então ele batizava com a água, né? Que era o símbolo da purificação da alma, porque a água serve para lavar, para limpar, né? Para tirar, acreditava-se que tirava as impurezas, né? Assim, né? É o que a gente usa hoje em dia também, né? Tal. Então, assim, o nome João quer dizer misericordioso. Viu? Que se alguém que chama João ou tem algum parente chamado João, pode dizer para ele, o seu nome quer dizer misericordioso. E Batista quer dizer aquele que emerge. Emergir na misericórdia. Esse que era o nome. Então, por isso, João Batista, aquele que emerge na misericórdia. Pois bem, agora eu vou dizer uma coisa. Outra coisa que eu vi por aí, né? Muita gente usa essa passagem aqui da Bíblia e usa de uma forma isolada, né? Para negar a reencarnação. Quem tiver a Bíblia aí, por favor, abra em João 1, verso 21. João 1, 21. Vou até esperar. João 1, 21. Se alguém tiver a Bíblia aí, pode ficar à vontade. Pois é, olha só, vieram da Judéia sacerdotes e levitas e perguntaram-lhe: quem és tu? Aí ele confessou e não negou. É o que está escrito na Bíblia. Eu não sou o Cristo. João Batista falando. Beleza, ele não é o Cristo. Tranquilo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? Aí o João Batista disse: não sou. Oi, Liliane, professora espírita, gente. Vamos seguir uma professora espírita. É um perfil muito bom, viu? E disse: não sou. Aí perguntaram: és tu profeta? Ele respondeu: não. Por que ele disse não? Por que ele disse que ele não era Elias? É igual assim eu perguntar aqui para Liliane: Liliane, você foi professora na vida passada? Ela pode dizer assim, talvez, né? Mas essa aí tá muito fácil, né? Eu vou perguntar assim, por exemplo, para a amiga espírita aqui: você foi uma rainha poderosa na vida passada? Vai lá, amiga espírita, responde. Eu vou perguntar aqui pro Ezequiel Lima Lopes. Ezequiel Lima Lopes. Você foi uma personalidade influente na Europa na vida passada? Eu vou perguntar para mim mesmo. Eu fui um fidalgo na vida passada que morava no Rio de Janeiro? Não. A pergunta que eu fiz para a amiga espírita? Não. A pergunta que eu fiz para o amigo lá em cima? Não. Para a Liliane? A resposta é não. Sabe por quê? Porque a gente não se lembra das vidas passadas. Para nós é dado uma coisa chamada véu do esquecimento. Isso aí é uma bênção que Deus colocou para nós, assim como a necessidade da encarnação. O esquecimento, porque isso é o que garante o nosso mérito, né? Bem-aventurados aquele que crê sem ver. Está escrito lá? Está escrito, né? Oi, Adriana. Pois é, não está escrito lá? Então, assim, o esquecimento é uma benção para a gente. Então, nós não lembramos. Somos espíritas, olha que legal esse perfil. Então, nós não lembramos das vidas passadas. Porque senão a gente ia estragar esta vida. Vamos supor uma pessoa que ama demais um filho. E esse filho é meio rebelde com ele. Aí ele descobre que na vida passada, se ele se lembrasse, né, ele consegue se lembrar que ele foi o assassino do filho. Perdeu mérito. Porque ele tem que ter a obrigação de resgatar esse filho. Sim, por isso que nasceu o pai e o filho, né? Aí ele lembra, estragou. É igual, por exemplo, em uma família, a pessoa que lembra que tiveram uma desavença em vidas passadas que envolveu valor, dinheiro. Aí vai querer cobrar. Aí estragou. Então, assim, o esquecimento, o véu do esquecimento que é lançado sobre isso, sobre nós, é uma benção. Para quê? Para a gente não perder o mérito da nossa encarnação.
Existe a terapia de vidas passadas, existe pessoas que fazem regressão. Na psicologia, começou-se a fazer regressão para, por exemplo, saber o que aconteceu com a pessoa na infância. Isso é um fato comum, né? Na hipnose e tal, descobre. Aí começaram a regredir mais. Aí descobriram que conseguiu saber o que tinha acontecido com a pessoa quando ela estava no ventre da mãe dela. Aí eles começaram a regredir mais ainda. Aí, de repente, quando eles regrediram mais, descobriram que a pessoa já falava em outra língua. Falava com outro idioma, sendo que ela nem dominava esse idioma. Aí falou, opa, mas tem alguma coisa estranha aí. A gente regrediu tanto assim que chegou aonde? Chegou na barreira de vidas passadas. Aí descobriu certas coisas. Ciência que fala, gente. O conhecimento da reencarnação, ele é muito, muito, muito antigo. Ele não é propriedade dos espíritas, de nós espíritas, não é. O que aconteceu é que Allan Kardec, esse tio aqui, ele estudou isso, simplesmente, com a mensagem vinda dos espíritos, certo? Aí ele descobriu que sim, que é factível, que é algo real, que acontece. Mas tem certos detalhes. Ele descobriu que a reencarnação não é ressurreição. Ele descobriu que a reencarnação não é metempsicose. O que é metempsicose? É a capacidade de um espírito que está num ser humano, como o meu, o seu, por exemplo, na próxima vida nascer como um animal ou um vegetal. Não, isso não acontece. Por quê? Porque o espírito não retrograda. Erivelton, muito obrigado, viu? Então, o que acontece? Então, houve um estudo. Mas o conhecimento da reencarnação, ele vem lá muito antes dos judeus, muito antes dos hindus, né, que dizem que foi a primeira religião do mundo, e os egípcios também. Eles já tinham conhecimento da reencarnação, certo? Só que, claro, eles não estudavam isso, então a coisa era meio nebulosa, assim. Então, há religiões que acreditam que a pessoa pode nascer no corpo de um animal, como o budismo, por exemplo, e o hinduísmo. Mas a verdade é que isso não acontece, segundo informação e ensinamento dos espíritos, certo? Então, veja bem, por que que João Batista negou, falou que não era Elias? Porque ele não se lembrava. Só isso. Mas se Jesus fala que João Batista é Elias reencarnado, e está escrito em Mateus isso aí, por que que a gente vai negar? Então, assim, uma clara e evidente indicador de que a reencarnação existe, está na Bíblia. Então, assim, vem muitas pessoas que interpretam a Bíblia ao seu mero sabor, a sua mera paixão. Uma hora fala que a gente não pode interpretar os versículos separados, a gente tem que colocar tudo no contexto. Aí, em outro momento, aí eles vão e fazem o quê? Separa, coloca o versículo só assim, ó, separado e fala, não, aqui, ó, está dizendo aqui, pronto, acabou. Por quê? Porque eles estão sendo tendenciosos. Na Bíblia não está escrito, cortar a vossa mão se ela for motivo de escândalo. Eu quero saber qual é a pessoa que interpreta a Bíblia que já cortou a própria mão por causa disso, hoje em dia. Difícil, né? Não tem. Por quê? É interpretar, é o contexto. Então, assim, carece de estudo. Carece de estudo, um estudo sério, compenetrado e desinteressado. Ou seja, aquela coisa assim de querer estudar para ter um resultado tendencioso. É igual jogar dado viciado. Não adianta. Então, veja só, a Bíblia fala de reencarnação, sim. E eu vou continuar falando nesse sentido. Vou avançar mais, hein? Então, é normal que o próprio João, afirme que ele não foi Elias, porque ele não se lembra. Nós não lembramos de vidas passadas. Sério. E a gente recomenda, nós espíritos recomendamos que a gente não fique investigando, para não atrapalhar o mérito desta vida. É isso mesmo, isso é sério. Certo. E agora, vamos falar sobre nascer da água e do espírito. Assim, em Mateus, capítulo 11, versículos de 12 a 15, está escrito assim, ó, e ele mesmo é o Elias que há de vir, Jesus falou. E aquele que tiver de ouvidos, ouça. Aquele que tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Então, veja só, está em Mateus 11, 12 a 15. Não é os espíritas que ficaram inventando isso, não. Está na Bíblia. O negócio é saber interpretar, é saber ler. É isso mesmo. Nascer da água e do espírito. Olha só. Água é o quê, gente? Matéria, não é? É algo assim que a gente segura tudo assim, mas a gente sabe que é matéria. E o espírito, ele é o quê? Segundo o ensinamento dos espíritos,
É o princípio inteligente da criação. Isso é o espírito. É o princípio inteligente, não é matéria. Espírito não é matéria. Existem três coisas assim, que é Deus, espírito e matéria. A água é matéria. Espírito é o princípio inteligente da criação. Aí está dizendo o seguinte: o que é nascido da carne é carne. O corpo. O corpo procede do corpo. O que é nascido da carne é carne. O corpo é o corpo que gera outro corpo. Por exemplo, um homem se junta com uma mulher e depois né, depois que lá o espermatozoide fecunda o óvulo, nasce um novo corpo, nasce uma criança. Então, assim, é o corpo que procede do corpo. Agora, o que é nascido do espírito é espírito. Então, ou seja, o espírito não procede do espírito. Não é um espírito que cria outro espírito. Não. Quem cria espírito, quem é a matriz geradora de espíritos, é Deus. Deus cria espíritos. Todos nós fomos criados por Deus, nós, enquanto espíritos, fomos criados por Deus em um determinado momento. Nós não sabemos quando. Pode ser que eu tenha sido criado, sei lá, alguns séculos atrás, pode ser que você tenha sido criado séculos mais adiante. Nesse momento, Deus está criando espíritos, sabia? Espíritos puros e ignorantes. E que vão reencarnando, reencarnando, vão aprendendo, vão evoluindo, até chegar na condição que nós estamos. E tem espíritos muito mais evoluídos que nós, foram criados há muito mais tempo. Espíritos crísticos, por exemplo, são os espíritos puros. Sério. Puros espíritos, os bem-aventurados, que estão muito, mas muito evoluídos. Então, Jesus era um espírito que foi criado por Deus. Por isso que a gente fala que Jesus é nosso irmão maior. Sim, exatamente. Aquele vizinho chato que você tem é um espírito criado por Deus? É. Aquela pessoa que você ama de paixão, é um espírito criado por Deus? É. Exatamente. Aquela pessoa que te prejudicou, fez um mal danado para você, é um espírito criado por Deus? Também. Somos todos irmãos? Sim. Sim, somos. Cada um no seu grau de evolução. Não quer dizer que nós estejamos aqui no mesmo mundo de provas e expiações que a Terra, que nós tenhamos o mesmo patamar de evolução. Não, uns estão mais adiantados, outros mais atrasados, outros estão aqui no meio. Mas, assim, a gente está numa condição que pode viver no mundo de provas e expiações. Isso é a verdade, tá bom? Então, assim, nesse ensinamento, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, ficou separado. O corpo procede do corpo, ou seja, está vinculado a uma lei da natureza, em que os seres vivos, né, se acasalam e vão gerando outros seres vivos, né, o corpo. Só que aí o espírito vai reencarnando, né? Quando fala em seres humanos, vão encarnando nas pessoas, né, nos que vão nascendo. Tá bom? Aí eu vou voltar um pouquinho nesse assunto de ressurreição e reencarnação. Elas são diferentes, como eu já falei. A ressurreição é o ressurgimento do mesmo corpo e a reencarnação é o ressurgimento em corpos diferentes. Eu hoje, vocês estão me vendo aqui, esse avatar aqui, né? Cabelos brancos, usa óculos, né, tal, homem, tal. Mas, em vidas passadas, eu posso ter sido bem diferente. Eu não sei, eu não me lembro. Mas eu posso ter sido bem diferente. Eu posso ter reencarnado em outro gênero. Ou talvez vou reencarnar em um gênero diferente. Eu, em espírito, vou nascer como mulher ainda, não sei. Por quê? Porque está escrito no livro dos Espíritos. Aquele que anima o corpo de um homem poderá animar o corpo de uma mulher? Sim, e vice-versa. Está lá. Aquele que nasceu... aquele, por exemplo, que eu hoje sou branco, mas eu posso, sei que na vida passada, na vida próxima vida nasce alguma pessoa negra? Posso. Posso nascer oriental? Posso também. Posso nascer assim, caucasiano, alguém é, que se assemelha aos habitantes do norte da Europa? Sim, pode. Depende, sabe de quê? Única e exclusivamente da necessidade do espírito em evoluir, em trabalhar certas competências. Assim, por exemplo, pode ser que na próxima vida eu venha nascer com alguma deformidade física. Também. Mas isso tudo é relativo ao corpo, tá? Não ao espírito. Uma pessoa que precisa passar pela cegueira, o corpo dela não vê, mas o espírito vê. Não é à toa que a gente vê pessoas que não andam, pessoas que sofrem paraplegia, sonha andando, sonha dando passos. Dormiu, sonhou que estava andando, dando passos. Por quê? Porque o espírito não tem deficiência. O espírito não tem isso é relativo ao corpo.
entendeu? Exatamente. Então, assim, não raro uma pessoa quando sofre uma amputação de algum membro, principalmente assim, membro inferior, perdeu a perna esquerda, por exemplo, ele sente coçar o pé esquerdo. Aí ele fala, mas meu pé esquerdo, minha perna esquerda foi amputada, como é que eu estou sentindo coceira? É porque ali o corpo espiritual dele está completo, o perispírito está completo, então é por isso que ele sente coceira. Então é por isso que eu estou falando. O espírito, ele, ele não depende né, ele não depende de outro espírito para existir. Então a reencarnação é isso. É a gente nascer em vários corpos diferentes. Isso é a pluralidade das existências. Então, Jesus ressuscitou e o seu corpo. É igual eu falei, teve alguns ensinamentos aí de João Batista e Rustem que fala que o corpo de Jesus era fluídico, mas isso aí há dúvidas, né? Irmão Áureo também ele tem, né, nos livros dele lá também tem algumas considerações sobre isso. Também assim é algo que a gente, né, realmente tem que estudar com mais carinho e tudo mais. O fato é que nós acreditamos que o corpo de Jesus ele foi, como eu digo, desmaterializado. E por isso que Jesus pediu para Maria de Madalena tocar ele, porque ele também tinha ido lá tentar foi lá salvar Judas Iscariotes, que ele cometeu suicídio e estava numa situação ruim, né? Aconteceu isso. Para a ciência, hoje em dia, a ressurreição é impossível, porque os sinais vitais do corpo cessaram, então não tem como mais o corpo reviver, né? Então é o que acontece. Já a reencarnação, a ciência prova que é possível, mas com resistência. Existe um médico, psiquiatra, que escreveu um livro, né? 20 casos de reencarnação, né? E ele pesquisou isso. Crianças que lembravam onde tinham morado, lembravam de detalhes que era impossível se lembrar. Então, assim, fez ele crer, esse psiquiatra, que era relativo a vidas passadas dessas crianças, dessas pessoas, pessoas adultas também, ele entrevistou. É porque eu não pesquisei o nome do livro. Então, há um consenso entre elas por negacionistas, há uma confusão entre elas por negacionistas da reencarnação, porque tem gente que confunde reencarnação com ressurreição. Aí fala que reencarnação não existe. A gente acabou de ver aqui na Bíblia, que está lá, ó, Mateus capítulo 11, versículo de 12 a 15, que fala claramente que João Batista foi Elias em vidas passadas, né? Agora que eu vou falar também de outro caso de reencarnação na Bíblia, o Emite, sobre Nicodemos. Nicodemos, além de o Evangelho, também está nesse livro aqui, ó. Tá vendo? Isso. É porque aparece tal. Boa Nova. No capítulo 14, tem um capítulo aqui que é lição a Nicodemos. Aqui fala que Nicodemos, um fariseu, só que é um fariseu muito assim diferente dos demais, né? Que fariseu é aquela coisa hipócrita, aquela pessoa hipócrita que só se pega na, nas partes assim físicas, né, de demonstrar que são sábios e são puros e tem que orar em voz alta, mas no fundo não cumpre a lei de Deus, né? Não cumpre. Só que Nicodemos, ele era um grande representante, né, Oi, Vilma. Era um grande representante lá dos judeus, e ele era um membro lá do Sinédrio, respeitado. Só para você ver, o Sinédrio, ele acumulava as funções de poder executivo, ou seja, de presidente, né, como se fosse tal, o poder executivo, né, de poder legislativo, de criar as leis, poder judiciário, de julgar essas leis, e também tinha um outro detalhe que eu aprendi com Haroldo Dutra Dias, que o Sinédrio também funcionava como Banco Central. Ele é que ditava os valores, ditava as moedas. Oi, Cris, bem-vinda. Oi, Hélio. Então ele ditava isso, o Sinédrio. Então, assim, imagina o poder daqueles membros que eram lá os sumos sacerdotes lá do Sinédrio. Então, eles eram pessoas assim que entendiam. Então, Nicodemos, o que acontece? Ele já estava ouvindo falar de Jesus há muito tempo, e ele, de tanto estudar a lei, ele sabia que Deus ia mandar um profeta e que ele seria reconhecido pelos sinais. E Jesus estava realmente tendo todos esses sinais, que todo mundo ficava assim, pensando, né? Então, o que acontece? Ele foi ver lá com Nicodemos, foi ter com Jesus. Então, Nicodemos viu que Jesus estava lá na cidade, né? Então esperou anoitecer. Oi, Virgínia.
esperou anoitecer e foi lá ter com Jesus, altas horas da noite, né? Aquela coisa. Não queria chamar atenção, até porque ele era uma grande personalidade do judaísmo. Então ele foi lá, na casa desse apóstolo de Jesus, ter com Jesus. Aí lá eles travam uma conversa, né? Uma conversa assim muito característica, né? Dessa parte, né? Olha só. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Pois é. Jesus lhe respondeu: Amém, amém. Ou seja, em verdade. Né? É verdade, é verdade. Eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ver aqui, gente, no sentido de conhecer, tá bom? Ninguém pode conhecer o reino de Deus se não nascer de novo. Ele não falou se for gerado novamente, né? Ele falou nascer. E tem diferença para a Bíblia em gerar e nascer. Disse Nicodemos: como pode um homem já velho poderia entrar novamente no ventre de sua mãe? Aí Jesus respondeu: em verdade, ou seja, amém, amém. Não é bem entrar no reino, voltar para o ventre da sua mãe, mas sim nascer do ventre da sua mãe. Não é voltar, mas nascer do ventre da sua mãe. Não da mãe dessa vida, mas de uma mãe de uma vida futura. Ou seja, nascer o corpo, né? Oi, Rosângela. Eu te digo, se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar, já mudou o verbo, hein? Não é mais conhecer, não, ver, não, é entrar. O que é nascido da carne, carne, eu acabei de explicar isso aí. E o que é nascido do espírito é espírito. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O espírito é criado por Deus. Não te admires de que eu já tenha dito ser preciso que nasças de novo. O espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem e para onde ele vai. É aquela história. Nós, enquanto espíritos, fomos criados por Deus, mas nós não sabemos quando. Eu não sei quando a Virgínia foi criada. Ela, em espírito, foi criada. Eu não sei quando que a Cris foi criada. Eu não sei quando que a Liliane foi criada em espírito. Eu não sei quando que o meu amigo aqui, o Hélio, em espírito foi criado por Deus. Então o espírito sopra onde ninguém sabe. Ninguém sabe de onde ele veio e para onde ele vai. Eu não sei o que eu vou ser na vida futura. Eu não sei o que a Virgínia vai ser na vida futura. Eu não sei o que a Rosângela vai ser na vida futura. Como é que vai ser a vida futura? A gente sabe que, se a gente fizer a coisa certa, a nossa vida futura vai ser melhor. Porque essa vida aqui é que garante uma vida futura melhor. Pelo menos assim, a gente ter condições de resgatar o que a gente precisa. Então, assim, o Espírito sopra onde quer e ouve tua voz. Não sabes de onde vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso acontecer? Disse-lhe Jesus: pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas? Em verdade, amém, amém. Eu te digo que não dizemos senão o que sabemos e só damos testemunho. A gente dá testemunho. É a pessoa que viu, que vivenciou. Ninguém dá testemunho porque ouviu falar. Você já viu? A gente vai perante a justiça aí como testemunha. Chega lá e fala assim, não, eu acho que... Não, não, você não pode achar, você tem que falar o que é. Você é testemunha. Você, né? Você viu ou não viu? Então Jesus está dando testemunho. Né? Entretanto, não aceitais o nosso testemunho. Lembra quando Cristo falou, meu reino não é deste mundo? É porque ele estava falando de onde ele veio, né? Ele veio do reino lá de Deus. Depois ele falou, há muitas moradas da casa do meu pai. Ou seja, esse reino tem muitas moradas. É o testemunho. Mas, se não credes quando falo das coisas da terra, como me creais quando vos falar das coisas do céu? Gente, isso está em João, capítulo 3, de 1 a 12. Olha só. Vamos ver o contexto aqui. Nicodemos, doutor da lei, uma pessoa assim que sabia demais, estudava demais a lei. E quando ele ficou sabendo de Jesus, ele logo
ficou sabendo de detalhes, ele viu, opa, peraí, esse aí é o enviado de Deus, porque ele tem uns sinais e ele faz milagres. Então ele quis logo conhecer. Então todas as pessoas importantes lá na Judéia, naquela região, elas queriam conhecer Jesus. Por quê? Porque Jesus chamava atenção. O GG chamava atenção demais na conta. Por isso que ele chegou a ameaçar alguns, né? Alguns se sentiram ameaçados que eu perdesse o poder por causa, né, disso. Então Nicodemos foi lá, foi ter com Jesus e conhecer. Aí travaram uma conversa, segundo o livro Boa Nova, travaram uma conversa lá entre eles. Ah, tem uma parte que eu anotei, que eu gostaria até de falar para vocês aqui. Travaram uma conversa lá, e o que acontece? E Nicodemos ficou assim, Nicodemos ele entendia sobre a reencarnação, só que ele não sabia como que se processava. Assim, ele aceitava que existia reencarnação, mas ele não entendia como que isso era o mecanismo disso. Então ele queria entender mais profundamente. Então Jesus começou a explicar, ele já começou a ficar meio, né, mas como pode isso? Começou a fazer as perguntas erradas, vamos dizer assim. Aí Jesus falou assim, não, então eu vou parar. Eu vou parar porque se eu continuar, ou seja, se eu estou falando das coisas terrestres, que é nascer do corpo, você não está aceitando, como é que eu vou explicar nascer do espírito? Sobre a reencarnação, né? Que é o caso. Mas olha só, nessa conversa que Jesus travou, e que Nicodemos foi procurar o Cristo e eles travaram, Jesus explicou o seguinte, ó, a morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre por meio de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para entrar para a estrada definitiva do reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Ou seja, toda vez que a alma precisa de um corpo, ela abandona o corpo velho e renasce no corpo novo. Imagina só, a gente usa luva, né, nas mãos. Aí a gente vai fazer o que a gente precisa fazer. Chega a hora que a luva fica desgastada, fura, estraga, a gente tira a luva e coloca uma luva nova, né? E aí continua o trabalho. Já pensou se cada vez que a gente fosse trabalhar, a gente, quando a luva desgastasse, a gente cortasse a mão? Aí acabou? Não vou mais trabalhar porque não tenho mão? Não pode ser assim. A mesma coisa se dá. Nós somos almas, nós somos espíritos. E a gente veste esse corpo de carne para realizar as nossas coisas, para evoluir o espírito. Chega uma hora que esse corpo já não dá mais. Ele cessa a vitalidade orgânica, acabou. Aí esse corpo volta para a natureza, ou seja, o corpo morre. O corpo morre, olha o que eu estou falando. Já o espírito, ele passa um tempinho na erraticidade, né, no plano espiritual, depois ele volta, ele reencarna. Reencarna de acordo com o planejamento reencarnatório dele. Cada um de nós. Oi, Eliana, tudo bem? Então é isso. É dessa forma que acontece. Então Jesus travou esse diálogo com Nicodemos, certo? Renascer da água é renascer da matéria. Exatamente. Em Gênesis 1, está dizendo assim, ó, da água foi criado tudo na terra. Sabia que em Gênesis não fala que Deus criou a água? Fala que Deus criou a luz, fala que Deus criou a terra, fala que Deus criou o céu, fala que Deus separou água de água, falou que entre as águas surgiria, né, um pedaço de terra, né, continente, tudo. Fala que Deus criou os seres vivos, tal. Fala, mas não fala que ele criou a água. Então já existia água. Como assim, né? Já existia água. Porque é o seguinte, no caso aí, a gente pode entender também a água. Olha só, a gente pode entender a água como fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é o que forma tudo. Há quem diga de uma forma poética que é o hálito de Deus. Então Deus sopra. Desculpa, eu não. Deus, né? Deus sopra. Então o hálito divino dele é que dá vida em tudo. Então, assim, a gente pode pensar também que na falta de palavras, porque a língua que Moisés falava, né, era muito pobre em significados. Então, assim, às vezes um conceito, uma palavra encerrava vários conceitos. Então, assim, dessa maneira, a água, aí a gente pode entender que seja o fluido cósmico universal. Pode. Carece de fontes que eu estou falando. Mas olha só. Então, o que eu quero dizer é o seguinte.
Vocês já viram que quando o neném, vamos falar em água, já viram quando qualquer mamífero, qualquer ser vivo está sendo gerado, nós, né, estamos sendo gerados, na barriga da mãe da gente, o que tem? Tem o útero, sim, eu sei. Mas além do útero, o que tem? Tem um bebezinho lá, né? Ou às vezes dois, né? Às vezes três, mas tá lá, o bebezinho. Mas o que tem mais? O líquido amniótico. Água. Aquele corpinho, aquela coisinha fofa lá, que é um embriãozinho, aí vai multiplicando a célula, vai crescendo, crescendo. Ele está imerso na água, no líquido amniótico. Quando a gente vai nascer, o neném vai nascer, qual é o primeiro sinal? A bolsa rompe. Aí cai aquela água, né? O líquido amniótico. Aí a criança nasce. O que nasce da água, nasceu da água e nasceu do espírito. Ou seja, a partir do momento em que o espermatozoide se encontra com o óvulo e ele entra lá, dá aquelas cabeçadinhas, entra, naquele momento em que vira o zigoto, o espírito já se liga. Tem um feixe ligando o espírito naquele, sabe? Aquilo lá já é vida. Aí, a partir do momento que as células vão se multiplicando, aí vira dois feixes, porque são duas células. Aí, quando essas duas células viram quatro, aí são quatro feixes. Aí os feixes vão, sabe, se multiplicando também. Quanto mais o neném vai, o corpinho do neném vai desenvolvendo, mais o espírito vai se ligando a ele. Vai se ligando. De tal forma que o espírito que vai encarnar, ele sofre uma coisa assim, um abalo, né, tal, e fica meio perturbado, assim, tanto aí quando ele nasce, ele já não se lembra mais nada, ele está em verdadeiro estado de um espírito recém-encarnado. Aí a criança vai crescendo e o espírito vai se ajustando àquele corpinho, de forma que quando chega aos 7 anos de idade, o espírito está totalmente reencarnado, está totalmente encarnado naquele corpo. Daí, é muito comum, por exemplo, você está conversando com a criança falando que viu lá o amiguinho, tal. É, igual eu já vi fato, o menino pediu para o pai comprar um brinquedo que era para dar para o amiguinho dele, né? Aí o pai foi, um amiguinho, né? Comprou o brinquedo, o menino foi lá e colocou em cima da mesa. Eu falei assim, mas por que você não vai brincar? Não, porque você é do meu amiguinho. Mas que amiguinho? Eu falei, não, é meu amiguinho. Ele falou, para deixar aqui. A criança, ela tem uma mediunidade mais aflorada por isso, porque o espírito ainda não se ajustou direito ao corpo. Isso se completa aos 7 anos de idade. Então, gente, nascer da água é isso. A gente é gerado em meio ao líquido amniótico das nossas mães. Aí a gente nasce da água. E nascer do espírito é o espírito também nascer, reencarnar nesse corpo, certo? E também tem aquelas curiosidades, né? Nós temos um corpo físico, né? Acho que 70% dele é composto por água, né? Também. Isso. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. A Mitty está dizendo aqui, a minha sobrinha de 5 anos vê e tem medo. Olha só, realmente, né? Às vezes é bom dar passe, viu, Mitty? Se tiver condições, né? Delcimar Romero entrou. Oi, tudo bom? Ô, Pri, tudo bem? Isso é faca e oração, gente. Ó, outro perfil interessante, hein, pra gente seguir. Isso é faca e oração, da Priscila. A Mitty falou que corpinho emprestado pelo nosso paizinho. Lindo isso, né, Mitty? Legal. Quem mais está comentando aqui? Eu acho que é só. Tá. A Mitty está dizendo, ó, eu via quando tinha essa idade. Falaram que eu iria parar e não parou. A mediunidade, né, Mitty? Aí a gente trabalhar, né, mediunidade, educar a mediunidade, né, que aí a coisa fica melhor, né? Mas depois a gente pode conversar sobre isso, viu, Mitch? Fica à vontade aí para a gente conversar depois. É, Então, assim, na nossa gestação, eu acabei de falar isso, né? Renascer do espírito é estar com a sua alma. O que é isso? É a gente trazer toda a bagagem de vidas passadas, tanto as virtudes quanto os vícios que a gente adquiriu em vidas passadas, para esta vida. Isso é nascer do espírito. O espírito não sabe de onde vem, nem para onde vai. Foi o que eu falei. Nós somos criados por Deus em algum momento, mas a gente não se lembra. E a gente não sabe qual vai ser a nossa próxima encarnação. A gente não sabe. Nós sabemos o seguinte, que o nosso futuro é um só, é ser feliz.
Mas para isso a gente vai dar algumas voltas. Uns vão dar muitas voltas, outros vão dar pouquinhas voltas. Dependendo de como usa o livre-arbítrio. Certo? Tá. Agora um capítulo tem, desculpa, um item que tem no capítulo 4 que a gente está estudando é a reencarnação fortalece os laços de família ao passo que a unicidade das existências rompe. O que eu quero dizer com isso? Os laços de família se fortalecem com a reencarnação, pois os espíritos se reencontram na carne como na erraticidade. Isso se dá pela afinidade. Olha só, tem pessoas que já vêm há séculos reencarnando na mesma família, sabia? Tudo isso resolvendo questões de vidas passadas. Aí uma hora vem como pai, outra hora nasce nessa família como um irmão, outra hora nasce como um adotado, outra hora nasce até como um secretário do lar, sabe? Um caseiro, aquele empregado doméstico que fica o tempo todo com essa família. É. Então, isso não é fortalecer os laços de família? Tem famílias que é o seguinte, que as pessoas, que tem alguns membros que vêm já de muito tempo, reencarnando juntos na mesma família. Aí aparece aqueles que vêm, que são os alienígenas, né? Ele vem só para resolver uma questão lá. Aí essa família se propõe a ajudar ele. Eu tenho uma amiga de Facebook, na época do Orkut, na verdade. O nome dela é Rose. Ela tinha uma filha que tinha uma deficiência física muito severa. Era uma criança que não andava, não falava, tinha uma deficiência mental. Ela já estava completando 12 anos de idade, ela usava fralda, aquela coisa, e usava também um mecanismo para respirar. Ficava sempre no nariz dela, tinha uma mangueirinha, eu não sei dizer o que que era. E é Júlia o nome dela. É, e a Rosa é o seguinte, a vida dela era só cuidar da Júlia. Só cuidar. Ela não fazia mais nada. Ela, o marido. Gisele Asturiano, muito obrigado pela sua presença, viu? Aí o que que acontece? A vida deles lá era só cuidar da Júlia. E aí tinha ela, tinha um marido e uma filha mais velha. Os três. Era aquele sacerdócio com a Júlia. Aí chegou uma hora que quando a Júlia completou 15 anos de idade, ela desencarnou. E ela, assim, vive aquela história, a vida dela. Uma hora estava em casa, outra hora estava na UTI. Uma hora estava em casa, outra hora na UTI. Era assim a coisa, sabe? E a família gastava muito dinheiro mesmo para manter a Júlia bem, sabe? E a Rose, minha amiga, ela fazia, na época não tinha ainda essas facilidades das redes sociais, né? Então tinha o Flog, né, que é um blog de fotografias. Então ela colocava fotos lá da Júlia, assim, aquela coisa toda arrumadinha, cabelinho, sabe? Na época de São João colocava as Maria Chiquinha, aquela coisa linda, assim. Ela era bem cuidada, mas muito bem cuidada mesmo. Aí ela desencarnou. Aí veio uma mensagem psicofônica, quer dizer, no centro espírita lá da Rosa, ela me contando que a Júlia, aliás, um espírito amigo da Júlia veio falar para elas o seguinte, que a Júlia estava muito bem, que ela tinha cumprido com êxito a encarnação dela, passando por tudo que ela passou. Por quê? Porque ela tinha sido, em vidas passadas, uma rainha severa, uma rainha daquelas assim que não se cheira, sabe? Tipo aquela rainha da Alice no País das Maravilhas, corte da cabeça. Mais ou menos nessa naipe aí. Então ela falou assim que ela precisava passar por isso para ela fazer alguma coisa no mundo espiritual, muito importante, que ela não podia perder tempo. Então, a minha amiga Rose, o marido e a filha mais velha aceitaram esse compromisso de cuidar dela. Quer dizer, a Júlia não fazia parte desse núcleo familiar, que já vinha já de outras vidas nascendo juntos, os três. Então eles ajudaram. Então eu estou falando isso para quê? Eu estou contando uma história. Oi, cursos espíritas, tudo bem? Eu estou contando uma história porque para dizer sobre isso, que os laços, a reencarnação ela fortalece os laços de família. E tem, assim, já viu que quando a gente vê na família, sempre tem uns que se dão muito bem, outros já não são assim. Isso sempre acontece, mas às vezes acontece que todo mundo se dá bem também, sabe? Vem cumprir uma missão juntos, aquela coisa, vem realizar coisas, né? Claro. Então é isso, gente. A pluralidade da existência amplia o sentido da família, né? E outra, os espíritos são familiares, eles se encontram não só aqui reencarnados, mas na erraticidade também.
Às vezes tem espírito que não reencarna para ficar na erraticidade ajudando, lá no mundo espiritual, ajudando a família a cumprir a missão dela. Aí depois, quando cumpre, aí passa para outra missão, aí ele vem e reencarna. Aí acontece. Então, assim, no mundo espiritual não encontraremos, viu? Que a gente às vezes fica meio preocupado com isso, né? A gente não vai encontrar 10 pais, não vai encontrar 10 mães, não vai encontrar 10 filhos, não vai encontrar 10 sogras, não vai encontrar 10 cunhados, não vai encontrar, sabe? Não, a gente vai encontrar lá, sabe o quê? Aqueles que foram objeto de nossa afeição. Em Nosso Lar tem um fato muito curioso no livro Nosso Lar, que André Luiz vai lá como é que é o nome? Gente? Esqueci. Ele vai lá para casa lá do mocinho que estava acompanhando ele. Aí o que acontece? Chega lá, tem duas mulheres lá na casa. E elas foram casadas com o pai dele. Uma, primeiro foi a primeira esposa que desencarnou, né, tal. Depois a segunda esposa. Então ele foi o homem lá, ele estava vivo lá na Terra e ele era viúvo duas vezes. E elas se davam muito bem, tranquilo. Por quê? Porque são espíritos, não tem essa coisa da sexualidade, não tem sexo, espírito não tem sexo. Tem, assim, uma tendência mais masculina, outros uma tendência mais feminina. Mas, assim, essa parte do sexo mesmo não existe. Então, é por isso. O Decimar Romero está dizendo, boa noite, mas olha que linda é a vida, pois a Júlia passa a ser dessa família e com certeza este amor terreno vai se perpetuar. Bom, e o que eu acho? É exatamente o que você acha, realmente. Porque a partir do momento que passaram a viver na mesma família, passando esse tempo todo, ainda mais assim, com esse ato de amor que eles tiveram, né, com a Júlia, poxa vida, né? Virou aquela família espiritual mesmo, né? Reflexões, Aloysio, muito obrigado pela presença. E, então, assim, sem a doutrina da reencarnação, gente, os laços de família acabam. Sabe por quê? Porque é o seguinte, primeiro, vamos dizer que existe o nada. Morreu, acabou. Do pó veio ao pó voltará. Acabou a família. Morreu, acabou a família. A família é dos que fica, né? Quem foi já era. Não tem mais família. A segunda é o panteísmo. O panteísmo é aquela doutrina do todo universal, que um dia a gente vai morrer, nosso espírito vai, sabe, igual a gotinha que você joga no mar, né? É a água e o mar também é água, né? Jogou, acabou. Você nunca mais vai recuperar aquela gota de volta. Então, assim, família acabou também. Dissolveu. Aí tem a doutrina da igreja. A doutrina da igreja é o seguinte: só tem dois lugares que a gente pode ir, definitivamente falando: o céu ou o inferno. Se você der sorte de ir com a sua família para o céu, beleza, vai ficar lá, né? Mas se der azar de ir para o inferno, todo mundo vai ficar no inferno. Mas agora, se dois for para o inferno e outros dois for para o céu, eles vão se separar. A família se separou. Eles não vão se encontrar mais, segundo a doutrina da igreja, porque quem entra no inferno não sai mais. E quem está no céu também acho que não vai querer sair, né? Porque o céu é tão bom, né? O céu dos católicos é tão gostoso. Tão assim, bonzinho que ninguém vai querer sair. Então acabou a família. Já a pluralidade das existências não diz o seguinte, que as famílias vão sempre se reencontrar. Sempre. Enquanto tiver laço, está se reencontrando. Tá se, sabe? Às vezes nem nasce na família, mas nasce assim, um vizinho que se torna amigo e acaba entrando para a família. Vira aquele amigo, sabe? Que a gente fala, né, que os amigos da família que a gente escolhe, né? Pois é, então é isso. É o que acontece. Então são essas quatro alternativas também que está lá no Evangelho, viu, gente? Não é coisa da minha cabeça, não, viu? Está nesse livro aqui, ó. Tá bom? Ludi Miranda, muito obrigado pela sua presença. E quais são os limites da encarnação? A gente vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, não para mais, não? Será? Não para? Chegou a hora que acabou? Não, acabou, não vai mais reencarnar, não? Será que tem limite? Tá bom tomar água. Quais são os limites da encarnação? Perguntaram isso para o Espírito São Luís. São Luís é o mesmo santo lá que a Igreja Católica e tal. Ele que veio ditar a mensagem para o médium. São Luís. Olha só, a encarnação ela tem início. Todo mundo encarnou a primeira vez. Mas agora, o fim, quantas encarnações a gente vai ter, ninguém sabe. Isso vai depender. Ela não tem um fim previamente estabelecido. A encarnação, o fim dela vai depender do desempenho do espírito. Como é que é esse desempenho? É como ele usa o seu livre-arbítrio. É como ele
encara as tribulações e as vicissitudes da vida. A gente lê na Bíblia, a gente lê no Evangelho, né, que algumas coisas que a gente não deve fazer. Por exemplo, desespero. Desespero atrapalha a encarnação da gente. Falta de fé atrapalha a vida da gente, a encarnação da gente. É, pranto, ranger de dentes e lamentações atrapalha. Fazer o mal para o próximo, nossa senhora, negar a caridade, vixe. É, não ser benevolente, não ser indulgente, não perdoar, nossa, atrapalha. Então, agora, quem consegue fazer as coisas certas, direitinho, tudo, evolui mais rápido. Agora, quem ainda fica assim, né, nessas coisas aí demora. Então, conforme o espírito se depura, o corpo, ou os corpos, né, vão ficando desmaterializados. O corpo vai desmaterializando. Só que assim, eu falo assim, não é esse corpo que a gente está hoje, não. Assim, a gente vai nascer, conforme vai se depurando, a gente vai encarnando em corpos mais desmaterializados, certo? E eu não estou falando isso com relação a peso, não, viu, gente? Tem gente que acha que quando está acima do peso é porque está muito encarnado. E já a gente que é magrinha, tá, como é que fala? Tá muito evoluído, né? Não, não é isso não, viu, gente? Pode tirar o cavalinho da chuva aí, viu? Não é isso. Eu estou falando é questão de densidade da matéria mesmo, tá bom? E eu vou falar mais sobre isso aí. Chega ao ponto, né, do corpo, esse corpo lá do futuro, que vai, né, que tem uma densidade material menor, ele chega a ser confundido com o perispírito. O perispírito, gente, é aquele corpo espiritual. Ele é o intermediário entre o corpo físico e o espírito. Quando a gente vê um fantasma, a gente está vendo o perispírito. Tá bom? Só para ter um exemplo. É, Então, e esse perispírito, ele fica mais sutil também, certo? Ele fica mais sutil com a evolução do espírito, torna-se mais etéreo até a depuração completa. Condição dos puros espíritos, né? Tal, é isso mesmo. Então, sob o ponto de vista material, a encarnação se destina a espíritos imperfeitos e aos mundos inferiores. No sentido da evolução, os espíritos superiores reencarnam como missionários. Então, o que acontece? A reencarnação, ela é para mundos inferiores, ou seja, para quem precisa pagar alguma coisa. Já quem não precisa pagar e reencarna é porque é missionário. Jesus, por exemplo, Chico Xavier, Irmã Dulce, e Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, não, Santa Dulce dos pobres, né? Vamos falar o que é, né? Santa Dulce dos pobres. E tantos outros, Buda, Krishna, Maomé, sabe? Todos esses missionários, eles reencarnaram como missão, né? Não vieram para cá para espiar nada, porque são espíritos perfeitos já. Então, o espírito se liberta da necessidade de encarnação por meio de sua purificação. Né? Quanto mais materializado é o espírito, mais ele sofre as vicissitudes e as provas e expiações. Isso aí são palavras de São Luís, não é o Ed que inventou, tá bom? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo. E a necessidade da encarnação? Gente, é um castigo a encarnação e só é para espíritos culpados? Eu vou dizer já de cara que não. Não é. O espírito precisa da encarnação para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Sim. Então, assim, Deus distribuiu tudo igualmente para nós, seus filhos, né? Assim estabeleceu a todos o mesmo ponto de partida. Nós todos partimos do mesmo ponto. Não existe meritocracia. Todo mundo nasceu do mesmo ponto. Certo? Todo mundo foi criado igual, aquela coisa toda. A gente não pode confundir a nossa atual existência agora com a criação de nós enquanto espíritos. Nós passamos por várias experiências e vamos ter outras mais para frente. Certo? Então, estabelecer o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Todos nós temos isso. Hoje a gente se encontra em situações diferentes. Uns nascem realmente na pobreza, na miséria, nasce passando por inúmeras dificuldades psicológicas, físicas, intelectuais, sociais, raciais. Né? Infelizmente existe o racismo no Brasil, a gente não pode negar isso. Infelizmente existe. Já tem outros não, que tudo parece que sorri, tudo, tal. A pessoa que nasce assim, realmente com aquele virado para a lua, a pessoa assim feliz. É bonita, é rica, é famosa, é,
casou com uma pessoa maravilhosa, tem filhos maravilhosos, mora num lugar assim, estupendo de bom, né? Mas por que será? O que será que ela foi em vida passada? E outra, o que será que ela vai ser na vida futura? Oi, Socorro, tudo bem? Então, assim, Deus não privilegia ninguém, sabe por quê? Porque ele não é injusto. Deus não é injusto. Então, assim, a encarnação não sabemos o fim, mas ela é um estado transitório, viu, gente? Um dia acaba as encarnações, e o nosso, um dia acaba. Ela é uma tarefa imposta por Deus em nossa fase inicial da vida espiritual, para experimentar quem? Nosso livre arbítrio. Exatamente. Quem usa a encarnação para o bem, adianta-se e se vê livre das tribulações logo cedo. Então, assim, usou o livre-arbítrio certo, ou seja, para evoluir espiritualmente, vai evoluir. Ao contrário, acaba por prolongar indefinitivamente a necessidade da encarnação. Ao contrário, prolonga a reencarnação. Por quê? Porque usa mal, faz aquelas coisas erradas que eu falei um pouquinho ali atrás. Né? Então, assim, tem mais necessidade de reencarnar. Porque errou, reencarna. É igual, por exemplo, a pessoa que suicida. A pessoa que suicida, ela tem que vir numa vida para devolver para a carne a lesão que ela causou no espírito. Porque quando a gente se mata, a gente causa uma lesão para o nosso espírito. Aí a gente tem que nascer para devolver essa lesão que está no espírito para o corpo. Exatamente isso. Aí sim, depois que deu, aí sim, aí vai ter outra encarnação para continuar lá atrás, onde ela parou. Parou. Aí ela vai, sabe, vai continuar a progressão dela. Então, o que acontece? Ao contrário, a, a encarnação, ela parece o quê? Um castigo. Por quê? Porque às vezes é tanta coisa errada que a pessoa fez que parece um castigo, mas não é. É o mau uso do livre-arbítrio, são as más escolhas feitas. Só isso. Resposta de quem? São Luís. Agora, gente, numa boa. Eu falei que essa live é para nós, é claro, espíritas, para todos aqueles que quiserem participar, mas principalmente para os negacionistas da reencarnação, porque eu tenho algumas perguntas aqui para fazer. Se não existisse a encarnação, ou seja, a justiça de Deus que nela se encerra, porque a reencarnação é uma questão de justiça, como a gente explicaria uma criança que nasceu e viveu poucos dias? A criança nasceu, o meu irmão ele teve um filho que viveu 2 dias e faleceu, desencarnou. Como é que explica isso? Será que Deus jogou o dado? Deus quis privilegiar? Falou assim, não, esse não vai viver. Aí, aí todo mundo fala, não, é porque Deus tem um grande propósito na vida do seu irmão e da esposa dele, por isso que o filho nasceu e viveu 2 dias e morreu. Pois é, mas será que o grande propósito da vida de Deus na vida do meu irmão não é isso? É fazer com que essa justiça da reencarnação faça com que a gente entenda que aquele espírito que viveu 2 dias só precisava disso para entender alguma coisa? E quem sabe ele já até não reencarnou em outra família? Pois é. É preciso pensar nessas coisas. Como é que a gente explicaria alguém que nasce e só convive com doença? A pessoa desde pequena, gente, é hospital, 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 transplante, faz transplante, aí vive um tempinho, começa a dar reação, aí volta, volta para a fila do para a fila lá das pessoas que vão receber órgãos, aí vai, sabe, e fica. Como é que explicar isso? Será que Deus quis me privilegiar porque eu tenho saúde e quis, em detrimento daquele? Não, a gente não pode pensar isso. Se a gente negar a reencarnação, a gente está dizendo que Deus fez isso. Deus é Deus, então ele pode fazer essas coisas. Uma pessoa que nasce, por exemplo, com alguma deficiência física, desde criança, porque Deus quis. Peraí, gente, Deus é muito perfeito. Não é só Deus quis, Deus não é autoritário, não é essa coisa assim que a gente vê um déspota. Não. Primeiro, a pessoa que nasce assim é porque está no planejamento reencarnatório dela, ela precisa passar por isso. Ela sabe disso. Então ela nasce com essa deficiência. Mas olha só, a deficiência é do corpo, não é do espírito. O espírito está se depurando por meio dessa deficiência do corpo. Mas depois que o corpo que desencarnar, aí o que acontece? Aí o espírito vai estar lá, pleno, com tudo funcionando. A Mitty está dizendo aqui, então, Ed, eu tenho lembrança do velório do meu avô. O problema é que ele faleceu 10 anos antes de eu nascer. Como eu vi e sabia do caixão na sala da minha casa.
Pois é, você viu enquanto espírito. Exatamente. Então você tem essa lembrança. Entrega, confia, recebe e agradece. Pois é. É a Virgínia falando. É o Delcimar. Para mim, a reencarnação é a oportunidade de frequentar uma escola onde o vestibular é nosso desenvolvimento moral. Exatamente, Delcimar. Perfeito. Pois é, Mitch, olha só. No caso aí, você viu realmente o caixão do seu avô, né? Provavelmente você já está nessa família já há um tempo, né? Pelo jeito aí. Porque você foi visitar seu avô quando ele desencarnou. Você lembra do caixão, né? Mas provavelmente você deve ter recebido seu avô no mundo espiritual. Então, é assim, claro que a gente não lembra de tudo, né? Mas como a MIT, ela tem uma mediunidade, ela já declarou isso pra gente, assim, eu não tô sendo leviano aqui, porque ela já, em outras lives que a gente já participou, eu vi ela declarando, né, da mediunidade dela. Então, é por isso, ela nasceu com essa, digamos assim, com esse intuito missionário, assim, da mediunidade. Aí tem a participação da Virgínia e do Elcimar, que eu já falei, exatamente. Então, veja bem, e como alguém nasce e só convive com a segurança, o bem-estar, a saúde, sem dificuldades, né? Pois é. Como? Como explicar isso? Como justificar alguém que nasce com limitações físicas? Acabei de falar. Alguém que só come, alguém que só come e se alimenta com muito, muito sacrifício a vida inteira. E às vezes, assim, até por uma questão social, claro, mas também por uma questão até de saúde física, pessoa que não consegue se alimentar direito, tem que se alimentar com coisas caríssimas, com leites que, sabem? Então, assim, a gente não pode dizer que Deus é injusto, né? Afinal de contas, que Deus é esse? A gente não pode pensar isso. É por isso que a reencarnação ela é uma questão de justiça. É por isso que a gente não se lembra de nossas vidas, de tão perfeito que são as coisas de Deus. Certo? E outra, existe a lei de progresso e a lei de destruição. A lei de destruição, vamos interpretar como lei de transformação. Tudo se transforma. Então, o corpo, esse corpo físico de carbono, tudo que a gente tem, ele vai voltar para a natureza. Ele vai ser consumido, vai ser transformado. Já a gente, enquanto espírito, a gente não tem fim. Espírito não morre nunca. Espírito foi criado por Deus para ser eterno. Certo? Então, daí a gente vê que, que a gente vai reencarnar enquanto precisar, até chegar uma hora que a gente vira espírito bem-aventurado, que não precisa mais encarnar. Certo? Gente, eu sei que a live está um pouquinho longa, mas eu queria só ler aqui uma questão. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Eu estou lendo no livro dos Espíritos, tá bom? Questão 132. Deus lhes impõe a reencarnação com o fim de fazer chegar à perfeição. Para uns, expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, torna o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Aqui tem mais comentário da Medic Mitch. Eu me lembro do momento em que eu estava conversando na espiritualidade, decidindo a minha volta. Eu estava com mais duas pessoas. Eu vi a casa que moro hoje. Só que isso eu vi em sonho, projeção astral. Pois é, você é um espírito que participou do seu planejamento reencarnatório. Todos nós participamos. Alguns lembram, né? Você é um privilegiado que consegue lembrar. Por quê? Porque tem algum mecanismo mediúnico aí. E também você pode ter sido lembrado também pelo seu anjo da guarda, né? Durante o sono. Então é isso. Tem algum motivo nisso aí. Então é isso, pessoal. Sobre a reencarnação, também eu queria, só para finalizar, eu queria dizer o seguinte. Que em Mateus 16, 27 está escrito: a cada um segundo as suas obras. Isso encerra também essa questão de nós sermos o que somos e o que a gente vai ser em vidas futuras. A cada um segundo as suas obras. São as obras que a gente faz que vai definir o que nós seremos no futuro, certo? Não adianta ter só fé. Fé sem obras é fé morta. Está dizendo também nesse livro aqui, ó. Viu? Espírita lê Bíblia também, viu, gente? Os negacionistas da reencarnação, eles são muito, né, são muito apegados à Bíblia, mas o espírita também lê Bíblia, tá bom?
estuda também, inclusive. Então, quer dizer isso, que a reencarnação, ela existe, ela está na Bíblia, tem várias passagens que deixam bem claro, não só essa de João, que foi Elias reencarnado, não só essa de Nicodemos, que Jesus fala, mas também tem outros. É só uma questão de estudo, porque realmente eu me direcionei a essas duas. E mesmo assim a live ficou longa. Eu gostaria de agradecer muito a todos vocês que participaram, viu? Muito obrigado. Todos que estiveram o tempo todo aqui na live, aqueles que passaram por algum momento e tiveram que sair, muito obrigado mesmo. Na próxima quarta-feira, nós vamos ter mais uma roda de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vai entrar já no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. Bom, aguardo todos vocês lá na próxima live. Essa live aqui, ela vai ficar salva no IGTV do canal Somos Espiritismo e também no YouTube do canal Somos Espiritismo. Quem ainda não foi lá no YouTube do canal Somos Espiritismo, vai lá, gente, faça a sua inscrição, por favor, porque no YouTube é uma plataforma interessante para a gente fazer os estudos, certo? E eu gostaria muito de contar com vocês. Quem ainda não segue o Somos Espiritismo, siga, por gentileza, tá bom? Vamos, quem seguir a gente segue de volta, tá? Assim a gente se fortalece. É, como fala, né? Essas coisas boas, né? A gente gera coisas boas, né? Então é isso. Tá bom? Muito obrigado, gente, pela presença, pela ajuda. E vamos fechar os olhos, agradecer a Deus, ao Pai, a Jesus, aos bons amigos do mundo maior que estiveram aqui conosco, nos ajudando, aos espíritos bem-aventurados que estiveram conosco. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença de cada um dos amigos aqui nessa live, dando a sua contribuição. Gostaria de pedir que cada um de nós possamos ser abençoados, aqueles que passaram por essa live por algum momento, aqueles que quiseram estar, mas não puderam. Abençoe a todos. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu vou encerrar a live, tá? Tchau.